Uma pobre faxineira é flagrada protegendo a filha especial do milionário e a reação dele surpreende a todos. Antes de começarmos, conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Aproveite a história. Pare, não a toque. A voz firme de Maria Silva ecoou pelo corredor da mansão. A jovem empregada apareceu na porta do quarto e congelou por um segundo, ao ver a cena se desenrolando diante de seus olhos. No meio do quarto, a pequena Sofia Oliveira, de apenas 5 anos, tremia enquanto se agarrava a um ursinho de pelúcia desgastado, seus olhos cheios de lágrimas e a respiração entrecortada por soluços. À sua frente, Carla Mendes, a madrasta, erguia a mão para fechar a porta, como se quisesse trancar a criança lá dentro. Você vai ficar aqui até aprender a não me desafiar. Está ouvindo? A voz de Carla estava cheia de raiva. Maria deu alguns passos à frente, instintivamente se colocando entre Sofia e Carla. Chega! Ela ergueu os braços, protegendo a menina com o próprio corpo. Não é assim que se trata uma criança. Carla arregalou os olhos, surpresa com a ousadia da empregada recém-contratada. Então, deu um sorriso cínico. Ora, que cena, disse ela zombando. Quem você pensa que é para interferir em como eu educo minha enteada? Maria não recuou. Ela sentiu as mãozinhas de Sofia se agarrando à borda do seu avental e rapidamente se abaixou para abraçar a menina, dando-lhe uma sensação de segurança. Eu posso não ser importante aqui, respondeu com firmeza. Mas eu sei reconhecer covardia quando vejo. O ar ficou tenso. Carla se aproximou, pronta para discutir, quando a porta do quarto se abriu. Ricardo Oliveira apareceu na soleira. Sua expressão era severa, mas seus olhos mostravam um traço de confusão. O que está acontecendo aqui? Carla falou primeiro, virando-se dramaticamente para ele. Graças a Deus você chegou, exclamou, colocando a mão no peito como se tivesse acabado de enfrentar um grande susto. Essa empregada invadiu o quarto e assustou Sofia. Eu estava tentando acalmá-la quando ela entrou agindo como louca. Maria se levantou, ainda mantendo Sofia atrás de si, e tentou explicar. Isso não é verdade. Eu ouvi gritos e encontrei Carla tentando trancar a menina no quarto. Mentira descarada, interrompeu Carla, seus olhos faiscando de raiva. Você está só tentando me difamar para se passar por boa samaritana. Ricardo olhou para as duas, absorvendo as palavras com cuidado. Por um momento, seus olhos se demoraram em Sofia, ainda se escondendo atrás das pernas de Maria, agarrando-se a ela como se fosse sua única proteção. Mas antes de responder, ele soltou um suspiro profundo e falou em tom controlado. Chega, não quero mais cenas na minha casa. Carla deu um olhar satisfeito, acreditando que havia vencido a discussão. Maria, no entanto, manteve-se ereta e continuou segurando a mão da criança. Ricardo passou a mão pelo cabelo, como se tentasse organizar os pensamentos. Maria, leve Sofia para o jardim. Ela precisa se acalmar. Maria hesitou, mas obedeceu. Ela pegou a mãozinha de Sofia e a levou para fora, lançando um último olhar firme para Carla, que sorriu arrogantemente. Enquanto desciam as escadas, Sofia puxou suavemente o avental de Maria. Não me deixe sozinha com ela, sussurrou, seus olhos cheios de lágrimas. Maria apertou sua mão com mais força. Eu não vou te deixar, princesinha, prometo. Do topo das escadas, Carla observava com os braços cruzados e um sorriso frio nos lábios. E Ricardo, ainda parado na porta do quarto, manteve a testa franzida, dividido entre confiar em Carla e a sensação inquietante de que algo estava muito errado na forma como Sofia se agarrava àquela jovem empregada que mal conhecia. No jardim dos fundos da mansão, Maria sentou-se em um banco de pedra ao lado de Sofia, que ainda apertava seu ursinho com força. O cenário pacífico era um contraste gritante com a tensão que haviam deixado para trás. Está tudo bem agora, princesinha, murmurou Maria, acariciando o cabelo loiro da menina. Aqui fora somos só você e eu. Sofia ergueu os olhos cheios de lágrimas e sussurrou. Por que Carla é tão má comigo?
Maria suspirou, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes as pessoas ficam amargas quando não encontram felicidade. Mas isso não é culpa sua, tá? Ela parece uma bruxa má de conto de fadas, disse Sofia, fazendo uma careta que arrancou um sorriso de Maria. Uma bruxa má, sem varinha mágica e com botox demais, sussurrou Maria, brincalhona, fazendo Sofia rir baixinho. De repente, o som de saltos altos no piso de pedra anunciou a aproximação de Carla. Ela apareceu na varanda dos fundos, braços cruzados, com um olhar de puro desdém. Que cena tocante, disse, descendo com ar superior. A empregadinha brincando de psicóloga infantil. Maria se levantou devagar, mantendo Sofia atrás de si. Eu só estou fazendo o meu trabalho, senhora Mendes. Seu trabalho é limpar a casa, não encher a cabeça da menina com bobagens. Carla se aproximou. E com certeza não falar mal de mim para ela. Eu não preciso falar mal de você. Suas ações falam por si, rebateu Maria. Carla estreitou os olhos. Cuidado com essa língua afiada. Empregadas como você são facilmente substituídas. Maria deu um sorriso irônico. Deve ser por isso que você trocou tantas empregadas este ano. Ou talvez elas só tenham percebido que trabalhar aqui é como cuidar de 2 crianças em vez de uma. Sofia soltou uma risadinha, cobrindo a boca com as mãozinhas. Carla ficou vermelha de raiva. Como ousa? Ousar o quê? Dizer a verdade. Maria fingiu inocência. Desculpa, esqueci que nesta casa a verdade é um luxo que nem todo mundo pode pagar. Você está demitida, gritou Carla. Você não pode me demitir, respondeu Maria calmamente. O Sr. Oliveira é quem me contratou e, pelo que sei, ele ainda é o dono desta casa. Naquele momento, Sofia saiu de trás de Maria e, olhando diretamente para Carla, disse com clareza: Você é uma bruxa má. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela risada de Maria, que não conseguiu se conter. Carla ficou sem palavras, claramente não esperando que uma criança de 5 anos a confrontasse daquela forma. Sofia Oliveira, conseguiu gaguejar. Você não pode falar assim comigo. Por que não? Sofia cruzou os bracinhos, inconscientemente imitando a postura de Maria. Maria disse que devemos sempre dizer a verdade. Maria se agachou e sussurrou no ouvido de Sofia. Que tal irmos comer um lanche? Acho que sinto cheiro de panquecas. Panquecas? Os olhos de Sofia se iluminaram pela primeira vez naquele dia. As duas se dirigiram para a cozinha, deixando Carla parada no jardim, tremendo de raiva e ainda processando o que acabara de acontecer. Na cozinha, Maria abriu a geladeira e começou a tirar ingredientes. Você sabe fazer panquecas? Perguntou Sofia, sentando-se no banquinho alto. Eu faço as melhores panquecas do Texas. Maria amarrou o avental. Mas vou precisar da sua ajuda para ficarem perfeitas. Sério? Sofia bateu palmas. O que eu posso fazer? Você pode ser minha assistente oficial de chefe. Primeiro vamos quebrar esses ovos. Maria colocou 2 ovos na frente de Sofia e pacientemente mostrou como quebrá-los sem fazer muita bagunça. Quando um pedacinho de casca caiu na tigela, Maria fez uma careta exagerada. Ops, parece que esse ovo estava de capacete. Sofia riu tanto que quase caiu do banquinho. Maria, você é engraçada e você é a melhor assistente de chefe que eu já tive. Agora vamos fazer algo especial. Maria pegou uma colher e começou a desenhar formas na massa de panqueca enquanto cozinhava na frigideira. A primeira saiu como um coração torto. A segunda parecia mais uma estrela esmagada. Que tal um ursinho? Sugeriu Maria, tentando moldar a próxima panqueca como o brinquedo favorito de Sofia. Isso parece mais um elefante com dor de cabeça, disse Sofia rindo. Ei, Maria fingiu se ofender. Eu sou uma artista incompreendida. Enquanto riam e faziam formas de panquecas cada vez mais estranhas, Maria notou algo mágico acontecendo. O sorriso de Sofia era genuíno. Seus olhos brilhavam de alegria e ela tagarelava animadamente sobre tudo o que lhe vinha à mente. Maria, você pode me ensinar a desenhar? Perguntou Sofia, o rosto coberto de massa até as orelhas. Claro. Que tal fazermos um caderno só nosso? Um livro secreto de desenhos e receitas bobas.
Secreto, sussurrou Sofia, animada. Secreto, confirmou Maria com uma piscadela. Ninguém mais pode ver. Vai ser nosso tesouro especial. Nem a bruxa má. Especialmente não a bruxa má, riu Maria. Bruxas só sabem de poções e feitiços feios. Elas não entenderiam nossa arte. Elas passaram o resto da tarde criando o caderno especial. Maria desenhou coisas simples que Sofia pudesse copiar. Flores, borboletas, casinhas com telhados triangulares. Sofia, por sua vez, fazia suas próprias versões, sempre mais coloridas e imaginativas. Olha, Maria, Sofia mostrou um desenho de 2 figuras de mãos dadas. Somos nós no jardim. Maria sentiu o coração apertar de emoção. É lindo, princesinha. Você tem tanto talento. Posso te desenhar fazendo panquecas engraçadas? Pode. E eu vou te desenhar sendo a melhor assistente de chefe do mundo. Do lado de fora da cozinha, escondida atrás da porta, Carla observava com uma expressão cada vez mais sombria. Ela via Sofia sorrir e rir de um jeito que não fazia desde a morte da mãe, meses antes. O laço entre a empregada e a criança estava se fortalecendo a cada minuto, e isso a perturbava profundamente. Se divertindo, pequenina? Carla entrou na cozinha com um sorriso forçado. Sofia parou de rir imediatamente e se encolheu no banquinho. Maria instintivamente se colocou entre as duas. Estávamos só fazendo um lanche, disse Maria diplomaticamente. Que bagunça, comentou Carla, olhando para as panquecas em forma de animais espalhadas pela mesa. Ricardo não gosta de desordem na cozinha. Eu estava prestes a terminar de arrumar. Maria começou a recolher as coisas, mas Sofia puxou sua manga. Pode a Maria jantar com a gente hoje? Perguntou Sofia timidamente. Claro que não, respondeu Carla friamente. Empregadas comem na cozinha. É assim que as coisas funcionam aqui. Maria viu a decepção no rosto de Sofia e sentiu uma pontada de raiva, mas manteve a compostura. Tudo bem, princesinha. Eu como aqui e guardo uma panqueca especial para você amanhã. Que tal? Sofia assentiu, mas seus olhos perderam um pouco do brilho. Quando Carla saiu da cozinha, levando Sofia com ela, Maria continuou arrumando e pensando no que havia acontecido aquela tarde. A menininha havia mudado completamente em sua companhia, e ela sabia que havia encontrado algo especial naquela criança que tanto precisava de afeto. Do andar de cima, Carla ficou ao lado da janela, observando Maria atravessar o jardim em direção aos quartos da equipe. Suas mãos se fecharam em punhos, enquanto uma ideia sombria começava a tomar forma em sua mente. Aquela empregada estava se tornando um problema maior do que imaginava, e problemas precisavam ser eliminados. Maria, por outro lado, subiu para o quarto com o coração mais leve do que sentira em muito tempo. Pela primeira vez, desde que chegara à mansão, ela se sentia verdadeiramente pertencente ali. Não por causa do trabalho, mas por causa de uma menina de 5 anos que a chamara de amiga e a fizera se sentir necessária naquela casa. Na manhã seguinte, Maria desceu para a cozinha cantarolando baixinho, ainda sorrindo da tarde anterior. O dia parecia promissor depois do laço que formara com Sofia. Ela preparou o café da manhã da família e estava arrumando a mesa quando Carla apareceu na sala de jantar. Impecavelmente vestida, sua expressão indecifrável para Maria. Bom dia, Senhora Mendes, cumprimentou Maria educadamente, colocando a xícara de café na frente dela. Murmurou Carla, sem tirar os olhos de Maria enquanto ela servia. Espero que tenha dormido bem nos quartos da equipe. Dormi maravilhosamente. Obrigada. A cama é muito confortável para alguém sem consciência pesada. Carla estreitou os olhos. Mas foi interrompida por Ricardo, que entrou na sala já em seu terno impecável, verificando mensagens no telefone. Bom dia, disse ele distraído, sentando-se à mesa. Bom dia, papai. Sofia veio correndo escada abaixo, o cabelo ainda desgrenhado do sono, e se jogou no colo do pai. Ricardo sorriu genuinamente pela primeira vez que Maria vira, e ela sentiu uma estranha pontada no peito ao observar a cena. Bom dia, princesinha. Dormiu bem? Dormi e sonhei com panquecas que voavam.
Sofia riu olhando para Maria, que piscou conspiratoriamente para ela. Panquecas voadoras? Ricardo ergueu uma sobrancelha divertido. Deve ter sido um sonho bem doce. Maria disse que panquecas felizes aprendem a voar, explicou Sofia séria, fazendo Maria engasgar com a própria risada. Maria disse isso? Ricardo olhou para a empregada com curiosidade. Bem, começou Maria, mas Carla a interrompeu. Sofia, querida, vá tomar seu café na cozinha. Os adultos precisam conversar, mas eu quero ficar com o papai. Sofia fez beicinho. Vai, princesinha. Ricardo beijou sua testa. A gente brinca depois. Sofia saiu relutante, não sem acenar para Maria primeiro. Assim que a menininha desapareceu, Carla se levantou da mesa com uma expressão dramática. Ricardo, preciso falar com você sobre algo muito sério. Maria continuou arrumando a mesa, fingindo não ouvir, embora todos os seus sentidos estivessem alertas. O que é? Perguntou Ricardo, tomando um gole de café. É sobre... Carla pausou teatralmente. O vaso de cristal da sua mãe. Maria congelou. Que vaso de cristal? O que tem ele? Ricardo franziu a testa. Bem, Carla suspirou pesadamente. Eu não queria te aborrecer, mas na noite passada, quando fui verificar se tudo estava em ordem na sala de estar, encontrei ele quebrado no chão. Maria se virou abruptamente. Quebrado como? Eu limpei aquela sala ontem e estava perfeitamente bem. Claro que você vai negar. Carla fingiu tristeza. Mas as provas falam por si. Ricardo se levantou, expressão séria. Me mostre esse vaso. Os três foram para a sala de estar. No chão, bem debaixo da mesa onde o vaso de cristal costumava ficar, havia cacos espalhados e os olhos de Maria se arregalaram. Alguns pedaços ainda tinham poeira da casa grudada neles. Isso é uma armação, explodiu Maria. Eu não quebrei vaso nenhum. Maria, disse Carla em tom condescendente. Eu sei que deve ser difícil admitir um erro, mas acidentes acontecem. O que importa é assumir a responsabilidade. Responsabilidade. Maria soltou uma risada amarga. A única responsabilidade que vejo aqui é a sua, por armar esse show mal feito. Como ousa me acusar? Carla colocou a mão no peito, fingindo ofensa. Ah, é bem simples. Maria cruzou os braços. Primeiro, porque eu limpei essa sala ontem às 5 da tarde, e o vaso estava perfeitamente bem. Segundo, porque tem pó de limpeza grudado nos cacos, o que significa que alguém quebrou um vaso limpo de propósito. E terceiro, ela apontou para o chão, porque essa pessoa foi tão esperta que esqueceu de varrer o pó que caiu quando o vaso quebrou. Ricardo olhou para o chão e, de fato, havia uma pilha pequena de pó de limpeza bem ao lado dos cacos. Isso deve ter caído enquanto ela limpava, gaguejou Carla. Claro, riu Maria ironicamente, porque eu sou o tipo de pessoa que limpa vasos por dentro também, né? Se o vaso era tão caro, devia ter vindo com colete à prova de balas contra madrastas desajeitadas. Maria, o rosto de Carla ficou vermelho. Como ousa? Eu ouso, porque está claro como o dia que você armou toda essa situação. O que eu não entendo é o porquê. Ricardo permaneceu em silêncio, observando as duas mulheres de perto. Seus olhos foram dos cacos no chão para o pó de limpeza, depois para as expressões delas. Talvez, continuou Maria com um sorriso astuto, você tenha quebrado o vaso por acidente e agora está tentando me culpar. Acontece nas melhores famílias, especialmente quando alguém usa saltos de 15 centímetros e não sabe andar direito. Eu não uso saltos de 15 centímetros, protestou Carla automaticamente. Então percebeu que caíra na armadilha. Ah, não usa? Maria fingiu surpresa. Eu pensei que era só compensação por alguma coisa. Altura, talvez. Ricardo tossiu, escondendo o que poderia ser uma risada. Chega, disse ele por fim. Alguém quebrou o vaso. O que importa agora é limpar essa bagunça. Mas, Ricardo, insistiu Carla, você não vai demiti-la? Ela destruiu uma relíquia de família. Eu não destruí nada, rebateu Maria. E se você quer tanto me demitir, por que não admite que é porque não suporta ver Sofia feliz? Isso é ridículo.
Ridículo! É uma adulta ter ciúmes de uma empregada porque uma criança gosta dela, disse Maria com firmeza. Mas relaxa! Isso não é uma competição. Você nunca seria páreo mesmo. Carla ficou sem palavras por um momento, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Ricardo, conseguiu dizer por fim, você vai deixar ela falar assim comigo? Ricardo passou a mão pelo cabelo, visivelmente cansado. Maria, por favor, limpe isso. Carla, venha comigo. Precisamos conversar. Maria se abaixou para recolher os cacos, mas não resistiu a um último comentário. Espero que a conversa seja sobre aulas de atuação, porque essa performance realmente precisa de trabalho. Carla saiu furiosa da sala, seguida por Ricardo, que deu a Maria um olhar indecifrável antes de partir. Sozinha na sala, Maria começou a juntar os pedaços de cristal, murmurando baixinho, quebrar um vaso e culpar outra pessoa. Que original. Aposto que ela aprendeu isso em uma novela. De repente, ela sentiu uma presença atrás de si e se virou. Era Sofia, que havia aparecido silenciosamente. Maria, você está triste? Não, princesinha. Só estou limpando a bagunça que alguém fez. Foi a bruxa má que quebrou o vaso? Perguntou Sofia inocentemente. Maria sorriu. O que você acha? Eu acho que sim, sussurrou Sofia. Ela sempre quebra coisas. Até os sentimentos das pessoas. Maria parou de recolher os cacos e olhou para a menina, impressionada com a sabedoria de uma criança de 5 anos. Sabe de uma coisa, Sofia? Você é mais esperta que muita gente adulta por aí. É porque eu presto atenção. Sofia sentou no chão ao lado dela. Minha mamãe dizia que devemos sempre prestar atenção nas pessoas reais. Maria sentiu o coração apertar. Pela primeira vez, ela entendeu completamente por que estava lutando tanto para ficar naquela casa. Não era só um emprego, era uma missão. Sua mãe era uma mulher muito sábia, disse ela suavemente. Você é como ela, sorriu Sofia. Ela protegia as pessoas também. Do corredor, vozes alteradas podiam ser ouvidas. Ricardo e Carla estavam discutindo. E embora Maria não pudesse distinguir as palavras, o tom deixava claro que a conversa não estava saindo como Carla esperava. Vem, princesinha. Maria estendeu a mão para Sofia. Que tal fazermos panquecas que não voam? Preciso de algo sólido depois de tanta fantasia por aqui. Sofia riu e pegou sua mão, e as duas se dirigiram para a cozinha, deixando para trás os cacos do vaso e os pedaços do plano mal feito de Carla. Na manhã seguinte, Ricardo desceu para o café da manhã, parecendo mais relaxado do que Maria o vira em dias. Sofia correu para ele como sempre, mas dessa vez segurava algo diferente nas mãos. Papai, olha! Ela acenou com um desenho colorido. Maria me ensinou a desenhar bicicletas. Ricardo pegou o papel e estudou o desenho. Era claramente obra de uma criança de 5 anos, mas havia algo especial na forma como Sofia capturara a alegria do movimento. Está lindo, princesinha. Você tem talento para a arte. Maria disse que eu posso aprender a andar de bicicleta de verdade. Sofia pulou de excitação. Posso, papai? Por favor. Maria, que servia o café da manhã, tentou intervir discretamente. Sofia, seu pai deve estar ocupado hoje. Na verdade, interrompeu Ricardo, surpreendendo a todos. Eu estava pensando em te levar ao parque hoje. Faz tempo que não fazemos isso. Os olhos de Sofia se iluminaram de empolgação. Sério, podemos levar a Maria também? Ela prometeu me ensinar. Ricardo hesitou por um momento, olhando para Maria, que estava claramente envergonhada com a situação. Senhor Oliveira, eu posso ficar aqui. Não. Sofia correu e pegou a mão de Maria. Você prometeu, e promessa é promessa. Ricardo observou o laço óbvio entre sua filha e a empregada. Depois do incidente do vaso no dia anterior, ele havia refletido sobre muitas coisas. Tudo bem, disse por fim. Você pode vir, Maria. Sofia precisa de alguém que entenda de bicicletas. Maria tentou esconder o sorriso que insistia em aparecer. Se for necessário, é necessário. É necessário, gritou Sofia pulando de alegria. Vamos todos como uma família.
Um silêncio constrangedor pairou no ar por alguns segundos. Maria baixou os olhos e Ricardo pigarreou nervosamente. Do topo das escadas, Carla observava a cena com uma expressão sombria. Uma hora depois, os três estavam no parque local. Ricardo havia trazido a bicicleta rosa de Sofia no porta-malas. Ainda com rodinhas de apoio que ela nunca usara, Maria carregava uma mochilinha com água e lanches, sentindo-se estranhamente parte daquele pequeno grupo familiar. "Por onde começamos, professora?" perguntou Ricardo a Maria com um meio sorriso. "Primeiro", respondeu Maria, colocando as mãos na cintura em uma pose dramática. "Precisamos verificar se a bicicleta tem peças soltas que possam voar. A gente nunca sabe quando uma bicicleta pode decidir virar um aviõezinho." Sofia riu de coração. "As coisas não voam de verdade, Maria." "Ah, não?" Maria fingiu surpresa total. "Então por que meu cabelo voa quando o vento sopra?" "Porque você não prende ele, né?" Sofia explodiu em risadas, correndo ao redor da bicicleta. Ricardo observava a troca com fascínio. Fazia meses que não via Sofia tão despreocupada e feliz. "Tudo bem, pilotinha." Maria ajustou o capacete na cabeça de Sofia. "A primeira regra é, se você cair, eu caio também, bem dramaticamente, para você não se sentir sozinha." "Você faria isso mesmo?" perguntou Sofia, olhos arregalados. "Claro", e eu grito, "ai, meu joelho!" Bem alto para todo mundo achar que eu me machuquei também. "Maria, você é louca." Sofia riu tanto que quase perdeu o equilíbrio. Maria segurou a bicicleta com firmeza enquanto Sofia subia. "Agora a segunda regra. Pedale devagar como uma tartaruga apressada." "Tartarugas não se apressam", comentou Ricardo se aproximando. "Essa se apressa", piscou Maria. "É uma tartaruga especial que tem pressa de chegar em casa antes da novela começar." Sofia riu de novo e até Ricardo soltou uma risada genuína. "Pronta?" perguntou Maria, começando a empurrar a bicicleta devagar. "Pronta!" gritou Sofia, pedalando com determinação. Maria corria ao lado da bicicleta, segurando o selim e falando sem parar. "Isso aí, você está indo ótimo. Olha só você. Já está mais rápida que um caracol de corrida." "Mais rápida que um caracol", riu Sofia, enquanto pedalava. "Muito mais. Você está quase tão rápida quanto um caracol atlético." Ricardo seguia atrás, observando como Maria conseguia fazer sua filha se sentir ao mesmo tempo corajosa e brincalhona. Havia algo especial na forma como ela tratava Sofia, nunca com condescendência, mas com todo o afeto do mundo. Depois de algumas voltas, Maria gradualmente soltou a bicicleta, correndo ao lado, sem que Sofia percebesse que já pedalava sozinha. "Maria, Maria!" gritou Sofia de repente. "Eu consegui!" "Você está voando, princesinha!" gritou Maria de volta, correndo ao lado com os braços abertos como se voasse também. Foi quando aconteceu. Tomada pela alegria, Sofia gritou: "Olha, mamãe, eu consegui!" O silêncio que se seguiu estava cheio de emoção. Maria parou de correr abruptamente, os olhos se enchendo de lágrimas. Sofia também parou, percebendo o que acabara de dizer. "Desculpa", sussurrou, descendo da bicicleta. "Eu não quis." Maria se ajoelhou na frente da menininha e a abraçou com força. "Você não tem que se desculpar, princesinha. Você me deu o presente mais lindo do mundo." "Sério?" perguntou Sofia, olhos brilhando. "Sério. Obrigada por me deixar ser a mamãe do seu coração, pelo menos por hoje." Ricardo observava a cena de longe, algo se mexendo no peito que ele não conseguia nomear. Pela primeira vez em meses, ele via sua filha completamente feliz e segura nos braços de alguém. E pela primeira vez, desde a morte de sua esposa, ele sentia que poderia haver esperança de que sua família fosse feliz de novo. Um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto, o primeiro em muito tempo. "Papai!" Sofia correu para ele. "Você viu? Eu andei de bicicleta sozinha." "Eu vi, princesinha." Ele a ergueu nos braços. "Estou muito orgulhoso de você. Maria é a melhor professora do mundo", declarou Sofia, acenando para Maria, que ainda estava ajoelhada na grama, discretamente enxugando os olhos. "Parece que sim." Ricardo concordou, olhando para Maria com uma nova expressão nos olhos. Maria se levantou e se aproximou.
ainda um pouco envergonhada pelo momento. Ela pegou o jeito tão rápido. Sofia é uma menina muito corajosa. Ela puxou a mãe dela, disse Ricardo suavemente. E Maria notou que não havia tristeza em sua voz, só ternura pela lembrança. Posso andar um pouquinho mais? Perguntou Sofia. Claro, princesinha, mas devagar. Tá bom. Enquanto Sofia pedalava em círculos pelo parque, Maria e Ricardo sentaram em um banco próximo. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas cheio de coisas não ditas. Obrigado, disse Ricardo por fim. Por quê? Por fazer minha filha sorrir de novo. Eu não a via assim há meses. Maria não soube como responder, então eles só ficaram ali, observando Sofia brincar com uma felicidade genuína que parecia se espalhar para todos ao redor. Do outro lado do parque, atrás de uma grande árvore, Carla observava toda a cena com os punhos cerrados e o rosto contorcido de raiva. Ela viu Ricardo sorrindo pela primeira vez em meses, viu Sofia tratando a empregada como se fosse sua mãe e sentiu cada momento como uma facada em seus planos. Quando ouviu Sofia chamar Maria de mamãe, quase gritou de frustração. Quando viu Ricardo olhando para Maria com admiração, seu sangue ferveu. E quando testemunhou os três rindo juntos como uma família perfeita, ela soube que precisava agir rápido e decisivamente. Virou as costas para o parque e caminhou em direção ao carro, a mente já trabalhando em um novo plano. Dessa vez, não haveria espaço para erros. Maria Silva precisava sair de suas vidas, e ela sabia exatamente como fazer isso acontecer. No parque, alheia à tempestade que se formava, Ricardo, Maria e Sofia continuaram aproveitando o dia mais feliz que tiveram em muito tempo. Nos dias que se seguiram à saída no parque, a atmosfera na mansão Oliveira havia mudado sutilmente. Ricardo parecia mais presente nas refeições. Sofia cantarolava pelos corredores, e até Maria se pegava assobiando enquanto limpava a casa. Era como se um raio de sol tivesse finalmente rompido as janelas daquela casa. Mas nem todo mundo estava gostando dessa nova harmonia. Carla observava cada interação entre Ricardo, Maria e Sofia com irritação crescente. A cena no parque havia sido a gota d'água. Ver Ricardo sorrir de verdade pela primeira vez em meses, ver Sofia chamar aquela empregada de mamãe, era mais do que ela podia suportar. Na manhã de terça-feira, enquanto Maria brincava com Sofia no jardim e Ricardo trabalhava em seu escritório, Carla pôs seu plano em ação. Ela esperou até Maria subir para arrumar os quartos. Então, entrou silenciosamente no escritório de Ricardo. "Querido", disse, batendo suavemente na porta, "preciso falar com você sobre algo urgente." Ricardo ergueu os olhos dos documentos que revisava. "O que é, Carla?" "Estou um pouco ocupado aqui. É exatamente sobre isso." Ela se aproximou da mesa dele. "Você deixou alguns contratos importantes aqui na noite passada?" "Sim, deixei. Os contratos de fusão com a empresa de Seattle." "Por quê?" Carla fez uma expressão preocupada. "Bem, eles não estão mais aqui." Ricardo franziu a testa e olhou para a mesa, depois para as gavetas. "Como assim não estão aqui?" "Eu os deixei bem aqui em cima da mesa na noite passada." "Eu sei, querido. Eu vi quando você saiu do escritório ontem à noite, mas esta manhã..." Ela pausou dramaticamente. "Não há sinal deles." Ricardo começou a remexer os papéis na mesa, depois abriu gavetas, procurando freneticamente. "Isso não faz sentido. Esses documentos são extremamente confidenciais. Valem milhões." "Ricardo", disse Carla cautelosamente, "preciso te contar algo, mas não quero que você pense mal de mim por mencionar." "O que é?" "Na noite passada, quando desci para pegar um copo d'água, vi Maria saindo deste escritório." Ricardo parou de procurar e olhou diretamente para ela. "Maria estava no meu escritório. Você tem certeza?" "Absolutamente." Ela parecia nervosa quando me viu. Disse que estava só verificando se tudo estava em ordem para a limpeza de hoje. "Mas..." Carla deixou a frase no ar. "Mas o que, Ricardo?" "Eu não quero acusar ninguém injustamente, mas ela parecia muito interessada no seu cofre." Passou um bom tempo olhando para ele.
O sangue de Ricardo gelou. Aquele cofre guardava não só dinheiro, mas documentos importantíssimos da empresa, senhas, códigos de acesso. Você tem certeza do que está dizendo, Carla? Tenho, e tem mais uma coisa. Ela hesitou teatralmente. Eu falei com Joana, a vizinha. Ela mencionou que viu Maria conversando com um homem estranho na entrada da propriedade anteontem. Pode não ser nada, mas... Ricardo se levantou abruptamente. Chame Maria aqui agora. Carla saiu do escritório com um sorriso disfarçado nos lábios. Alguns minutos depois, Maria apareceu na porta, ainda com o avental manchado de terra do jardim. O senhor me chamou, senhor. Sente-se, Maria. Algo no tom de Ricardo fez Maria perceber que havia problema. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa dele, as mãos unidas no colo. Maria, alguns documentos muito importantes sumiram do meu escritório. Sumiram? Perguntou ela, genuinamente surpresa. Que tipo de documentos? Contratos confidenciais que estavam nesta mesa na noite passada. Carla disse que te viu saindo deste escritório ontem. Os olhos de Maria se arregalaram. Eu não entrei neste escritório na noite passada, Sr. Oliveira. Nem ontem, nem nunca, exceto para limpar quando o senhor está presente. Maria, disse Ricardo seriamente, isso é uma acusação muito grave. Esses documentos são extremamente valiosos. Eu entendo o quão grave é isso, mas eu juro pela memória da minha mãe que nunca toquei em documento nenhum. Maria se levantou, visivelmente abalada. O senhor realmente acredita que eu seria capaz de roubar algo desta casa? Eu não sei no que acreditar mais, admitiu Ricardo, passando a mão pelo cabelo. Mas os fatos são, os documentos sumiram e você foi vista no meu escritório. Por quem? Por Carla. Maria não conseguiu esconder o tom sarcástico. Que surpresa! A mesma pessoa que me acusou de quebrar um vaso que ela mesma quebrou agora, alega me ver em lugares onde nunca estive. Maria, se você pegou esses documentos... Senhor Oliveira, interrompeu Maria, a voz tremendo de emoção. Eu trabalho aqui há só 2 semanas, mas nessas 2 semanas eu dei meu coração e alma para cuidar da sua filha e da sua casa. Se você realmente acredita que sou capaz de roubar, então não há mais o que dizer. Ela se dirigiu para a porta, mas Ricardo a chamou de volta. Maria, espere. Esperar o quê? Para ouvir mais acusações baseadas na palavra de alguém que claramente me detesta. Se você não pegou os documentos, então, onde eles estão? Onde estão? Eu não sei, Sr. Oliveira, mas tenho certeza de que não fui eu quem os tirou. Ricardo estudou o rosto de Maria. Havia mágoa genuína em seus olhos, mas também uma dignidade ferida que o fez hesitar. Maria, eu preciso considerar todas as possibilidades. Por favor, entenda a minha posição. Eu entendo perfeitamente. E o senhor deveria entender a minha. Ela respirou fundo. Se quiser me demitir, tudo bem. Mas eu não fico aqui sendo acusada de crimes que não cometi. Naquele momento, a porta do escritório se escancarou e Sofia entrou correndo, carregando papel e lápis de cor. Papai, Maria, eu fiz um desenho novo para vocês. Ela parou ao sentir a tensão na sala. Por que vocês estão tristes? Ricardo e Maria trocaram olhares inquietos. Maria se agachou no nível da menina. Não estamos tristes, princesinha. Só conversando sobre coisas de adulto. Posso mostrar meu desenho? Claro que pode, disse Maria, embora sua voz tremesse um pouco. Sofia estendeu o papel. Era um desenho típico de criança, mas o que mostrava era inconfundível. Uma figura alta de cabelo escuro gritando com uma figura pequena que chorava. No canto do papel, havia uma terceira figura menor de cabelo claro que parecia proteger a criança chorona. Quem são essas pessoas, Sofia? Perguntou Ricardo gentilmente. Essa sou eu. Sofia apontou para a figura pequena chorando. Essa é a bruxa má gritando comigo. Ela apontou para a figura alta. E essa é Maria me protegendo. Ricardo olhou mais de perto o desenho. A figura representando Carla tinha traços muito específicos. Cabelo longo, saltos altos e uma expressão claramente irritada. Quando isso aconteceu, princesinha? Na noite passada, disse Sofia naturalmente.
A bruxa má estava gritando comigo porque eu derrubei suco na mesa, mas Maria veio e mandou ela parar. Maria e Ricardo trocaram olhares. Ricardo percebeu que, se Maria estivesse protegendo Sofia no jardim ou na cozinha na noite anterior, seria quase impossível ela estar em seu escritório ao mesmo tempo. Sofia, disse Ricardo com cuidado, onde vocês estavam quando isso aconteceu? Na cozinha. Eu estava jantando. Ricardo se lembrou de que havia jantado fora na noite anterior. Urla lhe dissera que Maria estava em seu escritório, mas se Sofia estivesse na cozinha com ela... Que horas foram, princesinha? Depois que o desenho animado acabou na TV, respondeu Sofia. O desenho animado acaba às 8h30, né, Maria? Maria assentiu, ainda confusa sobre para onde a conversa levava. Ricardo sentiu uma pontada de suspeita crescendo no peito, mas dessa vez não era dirigida a Maria. Sofia, pode ir brincar lá fora enquanto Maria e eu terminamos de conversar? Posso ficar. Eu gosto quando vocês conversam. Vocês parecem felizes depois. Não hoje, princesinha, mas eu te chamo em 1 minutinho. Tá bom. Sofia saiu relutante, mas não sem dar um abraço em Maria e sussurrar. Não fica triste. Maria, eu também vou te proteger. Uma vez sozinhos de novo, Ricardo continuou olhando para o desenho. Maria, se você estava na cozinha com Sofia às 8h30 na noite passada, você pode checar com Sofia quantas vezes quiser, disse Maria com firmeza. Nós estávamos jantando juntas. Na verdade, eu posso até te mostrar a louça que lavei. Sofia derrubou suco de uva na toalha de mesa. Deve ainda estar de molho na lavanderia. Ricardo se levantou e caminhou até a janela. Sua mente processava informações conflitantes. Por que Carla mentiria sobre te ver no meu escritório? Essa é uma pergunta que você deveria fazer a ela, não a mim, respondeu Maria. Mas eu posso dar uma sugestão. Talvez porque ela queira me demitir desde o primeiro dia que cheguei aqui. Ricardo se virou e olhou diretamente para Maria. Por que ela quereria te demitir? Maria hesitou. Então decidiu ser completamente honesta. Porque Sofia gosta de mim e isso a incomoda. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Então, como se tomasse uma decisão, começou a procurar sistematicamente em todas as gavetas da mesa. Senhor Oliveira, o que o senhor está fazendo? Procurando esses documentos, respondeu, abrindo a gaveta inferior direita. Se alguém os escondeu aqui no escritório, ele parou abruptamente. Lá estavam os contratos, cuidadosamente dobrados e colocados debaixo de uma pilha de outros papéis em uma gaveta que ele raramente usava. Maria se aproximou e viu os documentos. São esses? Ricardo pegou os papéis e os examinou. Estavam intactos, mas definitivamente não onde ele os deixara. Maria disse devagar. Eu te devo um pedido de desculpas. Não precisa. Preciso sim. Alguém deliberadamente colocou esses documentos aqui e me fez acreditar que você os roubara. Maria sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Posso te perguntar uma coisa, Sr. Oliveira? Claro. O senhor realmente acreditou mesmo por um momento que eu seria capaz de roubar algo desta casa? Ricardo olhou nos olhos dela e viu a mágoa genuína que suas acusações haviam causado. Por um momento, sim, e eu me arrependo profundamente. Maria assentiu, mas Ricardo pôde ver que algo havia mudado entre eles. A confiança natural que começara a se construir havia sido abalada. Maria, como eu posso consertar isso? Ela deu um sorriso triste. Não me demitir sem provas sólidas seria um bom começo. Você tem minha palavra. Naquele momento, uma batida na porta os interrompeu. Era Carla. Ricardo, como foi a conversa? Vocês descobriram onde estão os documentos? Ricardo olhou para Carla com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Sim, descobrimos. Estavam na minha gaveta o tempo todo. Na sua gaveta. Carla fingiu surpresa. Que estranho. Você não tinha olhado lá? Eu tinha, disse Ricardo devagar. Mas eles não estavam lá na noite passada, quando olhei pela primeira vez. Um silêncio tenso pairou no ar. Maria observou a troca de olhares entre Ricardo e Carla, percebendo que algo importante estava acontecendo. Bem, disse Carla por fim, o importante é que foram encontrados.
Devemos celebrar que não foi nada sério. Sim, concordou Ricardo, mas seu tom era frio. Devemos mesmo celebrar que não foi nada sério. Maria entendeu que o jogo havia mudado completamente. Ricardo começava a ver Carla sob uma luz diferente, e ela sabia que isso era só o começo de uma investigação mais profunda que ele faria por conta própria. Depois do incidente dos documentos, Ricardo não conseguia parar de pensar. Pelo resto da manhã, ele observou discretamente as interações em sua casa com olhos novos. Havia detalhes que ele ignorara, sinais que agora pareciam óbvios. Por volta do meio-dia, ele decidiu sair do escritório mais cedo. Queria passar mais tempo com Sofia e admitia para si mesmo observar mais de perto as dinâmicas entre as pessoas que viviam sob seu teto. Quando chegou em casa, ouviu vozes alteradas vindo da sala de estar. Ele reconheceu imediatamente a voz estridente de Carla e o choro de Sofia. Ricardo se moveu silenciosamente pelo corredor e parou antes de entrar, querendo entender o que estava acontecendo. Quantas vezes eu tenho que repetir? A voz de Carla estava cheia de impaciência. Você não pode ficar deixando seus brinquedinhos espalhados pela casa toda. Isso aqui não é creche. Eu só estava brincando. A vozinha de Sofia tremia. Eu não fiz bagunça. Claro que fez. Olha essa sala. Bonecas no sofá, giz de cera no chão, desenhos espalhados na mesa. Ricardo franziu a testa. Naquela manhã, antes de sair, ele vira Sofia brincando calmamente na sala. E ela sempre cuidava bem dos brinquedos. Sofia, continuou Carla, o tom endurecendo, você está ficando muito mimada. Sua mãe te criou sem limites, mas comigo as coisas vão ser diferentes. Não fala da minha mamãe, gritou Sofia pela primeira vez. O som de um tapa ecoou pela sala, seguido de choro mais alto. Ricardo sentiu o sangue ferver. Ele começou a ir para a sala, mas parou ao ouvir a voz de Maria. Pare agora mesmo. Maria entrara na sala como uma tempestade. Ricardo a viu imediatamente se colocar entre Carla e Sofia, erguendo a menininha nos braços. Como ousa bater nela? Maria estava visivelmente furiosa. Eu não bati nela, mentiu Carla descaradamente. Eu só toquei no rosto dela para chamar a atenção. Ah, então agora um tapa é um toque no rosto, rebateu Maria sarcasticamente. Que vocabulário criativo. Aposto que quando você tropeça, chama de dança interpretativa. Você não tem direito de interferir na educação dela. Educação. Maria soltou uma risada amarga. Isso é educação? Gritar com uma criança de 5 anos porque ela estava brincando na própria casa. Ricardo observava, fascinado, como Maria defendia sua filha com a ferocidade de uma leoa. Maria, você está exagerando. Tentou soar razoável, Carla. Sofia precisa aprender disciplina. Disciplina não é o mesmo que crueldade, respondeu Maria, embalando Sofia gentilmente. E com certeza não inclui bater em crianças. Eu não bati nela. Claro que não. Eu sou a rainha da Inglaterra. Revirou os olhos Maria. Na verdade, se eu fosse mesmo a rainha, você já estaria deportada para um lugar bem longe daqui. Sofia soltou uma risadinha entre as lágrimas, o que fez Maria sorrir. Pronto, princesinha. Você está melhor agora. Quer me contar o que aconteceu? Eu estava desenhando na mesa, soluçou Sofia. E Carla disse que eu estava fazendo bagunça, mas eu não estava. Eu sempre guardo meus brinquedos. Eu sei que você guarda, princesinha. Você é a menininha mais organizada que eu conheço. Sofia está mentindo, insistiu Carla. A sala estava uma bagunça. Maria olhou ao redor. Havia alguns gizes na mesa, um caderno aberto e uma boneca no sofá. Nada que alguém sensato chamasse de bagunça. Carla, disse Maria com paciência exagerada. Se isso é bagunça para você, sugiro que nunca entre em uma loja de brinquedos. Você pode ter um ataque cardíaco. Pare de ser sarcástica comigo. Eu não estou sendo sarcástica, fingiu inocência total Maria. Estou sendo educativa. É diferente. Sarcasmo seria eu, dizendo que sua definição de bagunça é tão exagerada quanto seu senso de moda. Ricardo teve que esconder uma risada.
Maria tinha uma forma única de desarmar situações tensas com humor. Você passou dos limites, gritou Carla. Eu passei dos limites. Maria ergueu uma sobrancelha. Você deu um tapa em uma criança de 5 anos, mas sou eu que passei dos limites. Uau! Eu realmente preciso recalibrar minha bússola moral. Naquele momento, Ricardo decidiu intervir. Ele entrou firmemente na sala e todos se viraram para ele. O que está acontecendo aqui? O silêncio que se seguiu era pesado de tensão. Carla foi a primeira a falar. Ricardo, graças a Deus você chegou. Maria tem sido extremamente desrespeitosa comigo. Desrespeitosa. Maria não se conteve. Eu estava protegendo Sofia depois que ela bateu nela. Eu sei, disse Ricardo automaticamente, mas percebeu de imediato pelo olhar de Maria que cometera um erro. Como você sabe? Perguntou Maria calmamente. Você estava aqui? Ricardo hesitou. Tecnicamente ele ouvira tudo, mas admitir significava confessar que escutara do corredor. Papai, sussurrou Sofia, ainda nos braços de Maria. Ela bateu na minha bochecha e disse coisas ruins sobre a mamãe. Ricardo olhou para o rosto da filha e viu uma marca vermelha na bochecha esquerda. Seu mundo congelou. Carla! Disse em voz baixa. Você bateu na minha filha? Ricardo, não foi nada sério, só uma correção necessária. Você bateu na minha filha? Gritou Ricardo, perdendo completamente a compostura. Maria instintivamente recuou, puxando Sofia com ela, percebendo que a situação escalava rápido. Ricardo, se acalme. Carla tentou tocar o braço dele, mas ele se afastou. Não me toque e não me diga para me acalmar quando você machucou minha filha. Eu não a machuquei. Foi só um tapa. Ricardo terminou. Eu ouvi tudo. O rosto de Carla empalideceu. Você estava escutando. Estava. E ouvi você gritando com ela, falando mal da mãe dela e sim batendo nela. Ricardo se aproximou de Maria e Sofia, estendendo os braços para pegar a filha. Princesinha, você está bem? Sofia assentiu, mas não soltou o pescoço de Maria. Maria me protegeu, papai, como sempre faz. Ricardo olhou para Maria, que estava claramente envergonhada com a situação. Maria, disse suavemente, eu te devo mais do que um pedido de desculpas. Senhor Oliveira. Ricardo, corrigiu ele. Por favor, me chame de Ricardo e preciso pedir seu perdão por não ter acreditado em você desde o início. Maria balançou a cabeça. Você, Ricardo, não precisa se explicar para mim. Eu entendo que é complicado quando você não presencia as coisas, mas eu devia ter percebido. Devia ter visto o quão feliz Sofia fica com você e o quão tensa ela fica perto. Ele olhou para Carla. De certas outras pessoas. Sofia ergueu a cabeça do ombro de Maria e olhou para o pai. Papai, a Maria pode ficar com a gente para sempre? A pergunta inocente criou um silêncio constrangedor. Maria corou. Ricardo ficou sem palavras. E Carla parecia visivelmente irritada. Sofia, disse Maria gentilmente. Eu trabalho aqui. Já estou com você. Não, Sofia balançou a cabeça. Quero que você more com a gente como uma família de verdade. Ricardo sentiu algo se mexer no peito, olhando para Maria, segurando sua filha com tanta ternura. Vendo o quão segura e amada Sofia se sentia em seus braços, ele percebeu que queria que ela ficasse também. Não só como empregada, mas ele cortou o pensamento antes que terminasse. Sofia, Maria já faz parte da nossa família, disse com cuidado. Não é, Maria. Maria olhou nos olhos dele e viu algo que não conseguia interpretar completamente. Havia gratidão ali, mas também algo mais profundo. Sim, respondeu suavemente. Eu não vou abandonar vocês, prometo. Você promete mesmo? Perguntou Sofia, estendendo o mindinho. Maria enganchou o mindinho com o da menina. Prometo. Ricardo observou a cena com uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Culpa por duvidar de Maria, admiração por como ela protegia sua filha e algo mais, algo que fazia seu coração bater mais rápido quando ela sorria. Carla, que ficara em silêncio durante toda a troca emocional, finalmente explodiu. Isso é ridículo. Ela é uma empregada. Não pode fazer parte da família.
Os três se viraram para ela, e Ricardo percebeu que havia completamente esquecido que ela estava ali. Carla, disse friamente, acho melhor conversarmos em particular. Tudo bem, respondeu ela, ainda furiosa. Temos muito o que discutir. Quando Carla saiu da sala, Maria colocou Sofia no chão gentilmente. Que tal irmos fazer um lanche, princesinha? Acho que alguém aqui merece panquecas especiais depois de toda essa bagunça. Em forma de coração? Perguntou Sofia, já mais animada. Em forma de coração, confirmou Maria, e as duas se dirigiram para a cozinha. Ricardo ficou sozinho na sala por um momento, processando tudo o que havia acontecido. Pela primeira vez desde a morte de sua esposa, ele sentia que sua casa poderia se tornar um lar de novo, e sabia exatamente quem estava tornando isso possível. Depois da conversa tensa com Carla em seu escritório, Ricardo desceu e encontrou Maria e Sofia na cozinha. O aroma de panquecas enchia o ar, misturado ao som de suas risadas. Ele parou na porta por um momento, observando a cena. Maria usava um avental, farinha nas bochechas, tentando virar uma panqueca no ar. Sofia batia palmas no banquinho, torcendo para que a panqueca não caísse no chão. 3, 2, 1. Maria jogou a panqueca para cima. A panqueca girou, rodopiou no ar e caiu bem na cabeça de Maria. Maria! Gritou Sofia, rindo tanto que quase caiu do banquinho. Ops! Disse Maria, tirando a panqueca da cabeça como se fosse a coisa mais natural. Parece que essa decidiu ser chapéu em vez de lanche. Ricardo não conseguiu conter a risada que explodiu dele. As duas se viraram para ele. Papai, acenou Sofia animada. Maria está tentando fazer panquecas acrobáticas. Eu vejo, sorriu Ricardo. E como as panquecas estão se saindo? Bem rebeldes, disse Maria, sacudindo o cabelo para se livrar dos pedaços de massa. Essa claramente não leu o manual de instruções de como se comportar como uma panqueca decente. Talvez queira ser artista de circo, sugeriu Sofia. Ah, é isso. Maria bateu na testa teatralmente. Uma panqueca com sonhos. Devia ter notado pelos ingredientes. Parecia que queria voar. Ricardo se aproximou, ainda sorrindo. Posso ajudar com essas panquecas rebeldes? Pode, respondeu Maria, mas aviso, elas têm uma atitude bem questionável hoje. Acho que não respeitam hierarquia empresarial. Vou tentar usar minha autoridade de CEO, disse Ricardo, pegando uma das panquecas prontas. Senhora Panqueca, você está demitida por insubordinação. Sofia explodiu em risadas. Papai, você não pode demitir comida. Por que não? Ele fingiu ser sério. Se eu posso contratar funcionários, posso demitir panquecas. Mas se você demitir todas as panquecas, entrou na brincadeira Maria, quem vai trabalhar nos nossos estômagos? É verdade, concordou Ricardo solenemente. Teríamos uma greve de fome interna. Os três riram juntos, e Ricardo percebeu que não se sentia tão leve há meses. Sabe o quê? Disse impulsivamente. Que tal jantarmos juntos hoje à noite, nós três? Maria parou de mexer a massa de panqueca. Senhor Ricardo, acho que isso não seria apropriado. Por favor, Sofia pulou do banquinho. Por favor, Maria, vai ser muito mais divertido. Sofia tem razão, insistiu Ricardo. Além disso, depois de tudo que aconteceu hoje, acho que mereço um jantar em boa companhia. Maria hesitou, claramente dividida entre a conveniência e o desejo de aceitar. Bem, disse por fim. Se é um pedido oficial do chefe, é uma ordem. Uma ordem muito educada, mas ainda uma ordem, provocou Ricardo. Então eu não posso desobedecer, sorriu Maria, mas eu faço a comida. De jeito nenhum. Hoje à noite você é nossa convidada. Ricardo, eu não posso deixar você cozinhar. Você mal sabe fazer café. Ei, protestou ele. Eu sei fazer café. E bem, ok, talvez só café. Viu? Riu Maria. Se eu não cozinhar, vamos acabar jantando café com açúcar. Seria um jantar bem líquido, comentou Sofia sabiamente. 2 horas depois, os três estavam sentados à mesa da sala de jantar. Maria preparara um jantar simples, mas delicioso, frango assado com legumes e purê de batatas.
Ricardo insistira em usar a porcelana fina e acender velas, transformando a refeição em um evento especial. Esse frango está incrível, disse Ricardo, saboreando cada garfada. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Com a minha avó, respondeu Maria. Ela dizia que comida só fica boa quando você cozinha com amor. Ingrediente secreto número 1. E qual é o ingrediente secreto número 2? Perguntou Sofia curiosa. Música? Piscou Maria. Eu sempre cozinho cantando. A comida gosta de ritmo. Sério? Ricardo ergueu uma sobrancelha, divertido. Claro, fingiu ofensa Maria. Você nunca notou como os legumes ficam mais macios quando você canta para eles enquanto cozinha? Não posso dizer que já tentei falar com legumes, admitiu Ricardo. Ah, você está perdendo ótimas conversas, disse Maria solenemente. Cenouras são ótimas ouvintes, mas cebolas são dramáticas demais. Sempre fazem todo mundo chorar. Sofia riu tanto que quase derrubou o suco. Maria, você é a pessoa mais engraçada do mundo. Obrigada, princesinha. Eu pratiquei muito para chegar nesse nível de comédia culinária. Ricardo observava Maria, falando com sua filha, notando como ela conseguia tornar até as situações mais simples especiais. A casa estava cheia de vida, risadas e calor. Ele não sentia esse senso de lar completo há meses. Seus olhos se demoraram no rosto de Maria enquanto ela contava uma história engraçada sobre um bolo que tentara assar na infância e que virara um tijolo comestível. Ela gesticulava animadamente, os olhos brilhando de alegria, e ele percebeu que não conseguia parar de olhá-la. Maria, notando o olhar dele, parou no meio da frase. O que foi? Perguntou, passando a mão na bochecha. Tem um molho no rosto? Não, disse Ricardo suavemente. É só, obrigado. Por quê? Por transformar nossa casa em um lar de novo. O silêncio que se seguiu estava cheio de emoção. Maria baixou os olhos, claramente tocada por suas palavras. Sofia observava os dois adultos com a curiosidade natural de uma criança. Vocês estão se olhando igual aos casais nos filmes, disse inocentemente. Maria corou vermelha e Ricardo pigarreou nervosamente. Sofia, termine seu jantar, disse ele, tentando mudar de assunto. Mas é verdade, insistiu Sofia. Eles sempre olham assim bem antes de se beijarem. Sofia! Gritaram Maria e Ricardo juntos, fazendo a menininha explodir em risadas. Naquele exato momento, Carla invadiu a sala de jantar como um furacão. Que cena tocante, disse sarcasticamente, olhando para a mesa posta com velas e porcelana fina. Ricardo, eu não sabia que tínhamos começado a jantar com a criadagem. O clima mudou instantaneamente. Maria se levantou da cadeira. Eu vou tirar a louça, disse diplomaticamente. Sente-se, disse Ricardo com firmeza. Você é nossa convidada esta noite. Carla riu com desdém. Convidada, Ricardo. Ela é uma empregada. O que vem depois? Convidar o jardineiro para o chá? Se ele for tão boa companhia quanto Maria, por que não? Respondeu Ricardo. Pelo menos ele saberia a diferença entre pétalas de rosa e espinhos venenosos, respondeu Maria, sentando-se de novo. Carla estreitou os olhos. Com licença. Nada importante, sorriu inocentemente Maria. Eu só estava pensando em jardinagem. É impressionante como algumas plantas parecem bonitas por fora, mas são tóxicas, na verdade. Ricardo escondeu uma risada atrás do guardanapo. Maria, disse Carla perigosamente. Você está insinuando algo? Eu? Jamais. Maria colocou a mão no peito dramaticamente. Sou só uma humilde empregada que não entende nada de metáforas botânicas complexas. Ricardo. Carla se virou para ele. Você vai deixar ela falar assim comigo? Maria não disse nada errado, respondeu Ricardo calmamente. Ela só fez um comentário sobre plantas. Exato, concordou Maria. A propósito, Carla, você sabia que existem plantas carnívoras que parecem bonitas, mas devoram tudo que se aproxima? Fascinante, não acha? Sofia riu baixinho, entendendo perfeitamente que Maria estava provocando Carla. Você... Começou Carla, o rosto ficando vermelho de raiva. Eu? O quê? Fingiu confusão total Maria. Estou sendo educativa. Na verdade, talvez devamos plantar algumas dessas plantas carnívoras no jardim. Elas são excelentes para eliminar pragas indesejadas.
Ricardo não conseguiu mais e riu abertamente. Carla ficou ainda mais furiosa. Isso é um absurdo, Ricardo. Ou você coloca essa mulher no lugar dela, ou o quê? Maria se levantou, ainda sorrindo, mas com tom mais afiado. O que você vai fazer, Carla? Me acusar de quebrar outro vaso? Esconder mais documentos ou alegar que sou uma espiã internacional disfarçada de empregada? Chega, gritou Carla. Eu não tolero isso mais. Perfeito, disse Maria animada. Porque eu também não tolero ver você maltratando essa criança maravilhosa ou desrespeitando essa família. Essa família. Carla riu amargamente. Você não faz parte dessa família. Maria olhou para Ricardo, depois para Sofia, que se levantara e fora para o lado dela. Sabe, Carla, disse Maria calmamente, família não é sobre sangue ou certidão de casamento. Família é sobre amor, cuidado e proteção. E por essa definição, eu me sinto muito mais parte dessa família do que você. O silêncio que se seguiu era tão pesado que poderia ser cortado com uma faca. Carla ficou sem palavras. Ricardo observava Maria com admiração crescente e Sofia segurava a mão de Maria com força. Papai, disse Sofia por fim, a Maria pode sempre jantar com a gente? Ricardo olhou para Maria, depois para a filha e finalmente para Carla. Sempre, respondeu, sempre que ela quiser. Na manhã após o jantar desastroso, Maria acordou mais cedo que o habitual. Não dormira bem, repassando os eventos da noite anterior na mente. A forma como Ricardo a defendera, como Sofia ficara ao seu lado e, acima de tudo, o olhar que Ricardo lhe dera quando disse sempre. Ela desceu para a cozinha, ainda de pijama e robe, planejando preparar o café da manhã em paz, antes que todos acordassem. Mas ao passar pelo escritório de Ricardo, ouviu vozes vindas de dentro. Achou estranho, já que eram só 6h30 da manhã. Reconheceu a voz de Carla, mas havia outra que não identificou. Cautelosamente, se aproximou da porta entreaberta, sem intenção de espionar, mas preocupada que algo estivesse errado. Joana, você não entende, Carla dizia ao telefone. A situação está saindo do meu controle. Maria reconheceu o nome. Joana era a vizinha que Carla mencionara antes. Não é tão simples, continuou Carla. Ricardo está começando a desconfiar de mim, e essa empregada está virando ele e a criança contra mim. Maria congelou. Sabia que devia ir embora. Mas algo no tom urgente de Carla a fez ficar. Você não entende, Joana. Eu não posso perder o Ricardo agora. Já investi 2 anos nesse relacionamento, e estou há meses de conseguir o que quero. Houve uma pausa, e Maria imaginou que Joana falava do outro lado da linha. Claro que é pelo dinheiro, riu Carla amargamente. Você acha que eu aguentaria aquela criança mimada e aquela casa cheia de memórias da esposa morta por amor? Por favor, Joana, me dê mais crédito. Os olhos de Maria se arregalaram. Não conseguia acreditar no que ouvia. O plano era simples. Casar com ele, esperar uns 5 anos, pedir divórcio e sair com metade da fortuna. Mas agora tem essa texana no caminho. Sou texana, não mexicana, murmurou Maria involuntariamente. Então cobriu rapidamente a boca, chocada por ter falado. E o Ricardo está cada vez mais próximo dela, continuou Carla. Se eu não fizer algo logo, perco tudo. Maria sentiu náuseas. Toda aquela atuação, toda aquela crueldade com Sofia fazia parte de um plano para roubar de Ricardo. Eu sei que preciso me livrar dela, Joana, e tenho algumas ideias de como fazer isso. Se eu puder provar que ela está tentando seduzir o Ricardo para pegar o dinheiro dele, posso virar o jogo. Naquele momento, Maria ouviu passos nas escadas. Alguém descia. Ela entrou em pânico e, sem pensar, pegou o telefone e apertou o botão de gravar, se aproximando mais da porta. O Ricardo é tão ingênuo, dizia Carla. Ele realmente acredita que eu o amo. Se soubesse que passo a maior parte do tempo com ele, imaginando números na minha conta bancária, ficaria chocado. Maria conseguiu gravar mais alguns segundos antes de ouvir a voz de Sofia chamando por ela do andar de cima. Maria, onde você está? Maria guardou rapidamente o telefone e se afastou da porta, apressando-se para a cozinha.
O coração batia tão forte que tinha certeza de que todos na casa podiam ouvir. "Estou aqui, princesinha", chamou de volta, tentando soar normal. Sofia desceu correndo as escadas de pijama de unicórnio. "Bom dia, Maria." Ela pulou nos braços da empregada. "Você acordou cedo hoje." "Bom dia, meu amor." Maria a abraçou, ainda processando o que acabara de ouvir. "Pensei em fazer panquecas especiais para começar o dia, né?" "Em forma de estrela." "Em forma de estrela", confirmou Maria, mas sua mente estava longe das panquecas. Enquanto preparava o café da manhã, Maria não parava de pensar na gravação no telefone. Tinha prova sólida de que Carla usava Ricardo. Mas como contá-lo sem soar, como se estivesse inventando para benefício próprio? "Maria", Sofia puxou sua blusa. "Você está bem?" "Parece um pouco estranha hoje." "Estou bem, princesinha. Só pensando em novas receitas." "Receitas de panqueca." "Receitas de panqueca", repetiu Sofia. Maria mentiu, mexendo a massa automaticamente. Ricardo desceu para o café da manhã um pouco depois, já vestido para o trabalho. "Bom dia, meninas", disse, beijando a testa de Sofia e sorrindo para Maria. "Como vocês estão hoje?" "Bem", respondeu Maria rapidamente, evitando o contato visual direto com ele. "O café está pronto." Ricardo notou que algo estava errado no comportamento de Maria, mas não comentou. Durante o café, Maria mal comeu. Ficava observando Ricardo brincar com Sofia, sendo tão amoroso e atencioso, e o peito se apertava, pensando no quanto ele ficaria devastado ao descobrir a verdade sobre Carla. "Maria gravou algo no celular dela esta manhã", disse Sofia de repente. Maria quase engasgou com o suco. "Gravou." Ricardo olhou curioso. "O que você gravou, Maria?" Não foi nada importante", gaguejou. "Só uma receita que ouvi no rádio." "Posso ouvir?" pediu Sofia. "Eu adoro quando você explica receitas." "Sofia, não é interessante para crianças", tentou mudar de assunto Maria. "Por favor." Sofia fez sua carinha mais fofa. "Princesinha, deixa a Maria terminar o café primeiro." Ricardo interveio, notando o desconforto de Maria, mas Sofia já pegara o telefone de Maria da mesa. "Sofia, não." Maria se levantou rápido, mas era tarde. A menina apertara o play no último arquivo gravado. A voz de Carla ecoou pela cozinha. "Claro que é pelo dinheiro. Você acha que eu aguentaria aquela criança mimada e aquela casa cheia de memórias da esposa morta dele por amor?" Ricardo congelou, o garfo suspenso no ar. Maria rapidamente pegou o telefone e parou a gravação, mas o estrago estava feito. "O quê? O que foi isso?" perguntou Ricardo devagar. "Ricardo, eu posso explicar." Maria começou desesperada. "Era a Carla falando", disse Sofia inocentemente. "Ela estava falando de dinheiro." Ricardo olhou para Maria, depois para Sofia, depois de novo para Maria. "Você gravou a Carla falando de dinheiro?" Maria soltou um suspiro pesado. Não havia mais como esconder. "Não foi de propósito. Eu desci cedo e a ouvi falando no telefone. Quando percebi do que a conversa era, eu gravei porque achei que você devia saber a verdade." "Que verdade?" Maria hesitou, olhando para Sofia. "Princesinha, que tal você ir brincar no jardim por um tempinho?" "Mas eu quero ficar." "Sofia", disse Ricardo gentilmente, "faça o que a Maria está pedindo. Eu vou brincar com você em um instante." Sofia saiu relutante. Quando ficaram sozinhos, Maria olhou diretamente nos olhos de Ricardo. "Ricardo, Carla admitiu no telefone que não te ama. Disse que está com você pelo seu dinheiro e que planeja casar com você e depois pedir divórcio para ficar com metade da sua fortuna." Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. "Você tem certeza do que ouviu?" "Tenho a gravação", disse Maria tristemente. "Posso te mostrar se quiser, mas, Ricardo, você precisa saber que hesitei muito antes de te contar isso. Tive medo de você achar que inventei para me beneficiar de alguma forma." Ricardo se levantou devagar da cadeira. "Maria, posso ouvir a gravação inteira?" Maria assentiu e lhe entregou o telefone. Ricardo o colocou no viva-voz, e juntos ouviram toda a conversa que Maria conseguira gravar. Quando terminou, Ricardo parecia pálido. 2 anos, sussurrou. 2 anos fingindo me amar. "Ricardo, me desculpe tanto." "Não!" cortou ele. "Você me fez um favor.
Um favor enorme. Se não fosse por você, eu teria cometido o maior erro da minha vida. Naquele momento, ouviram saltos altos descendo as escadas. Carla entrou na cozinha perfeitamente vestida e sorrindo. Bom dia, querido. Ela se inclinou para beijar Ricardo, mas ele recuou. Carla, precisamos conversar agora. Claro, amor. Sobre o quê? Ricardo olhou para Maria, que lhe deu um aceno encorajador. Depois se virou para Carla. Sobre Joana, sobre dinheiro e sobre a verdade. O sorriso de Carla desapareceu instantaneamente, e Maria sabia que a máscara finalmente cairia. O silêncio, após as palavras de Ricardo, era tão pesado que Maria podia ouvir sua própria batida cardíaca. Carla ficou congelada no meio da cozinha, o sorriso artificial ainda colado no rosto, mas os olhos haviam perdido todo o brilho. Joana, repetiu como se não entendesse. O que, Joana? Sua amiga Joana, disse Ricardo calmamente, embora Maria notasse as mãos dele tremendo levemente. Aquela com quem você falava no telefone 1 hora atrás. Ricardo, querido, acho que você está confundido. Carla tentou rir, mas o som saiu forçado. Eu não falei com Joana hoje. Não falou? Ele pegou o telefone de Maria da mesa. Então isso deve ser imaginação minha. Carla olhou para o aparelho e Maria viu o exato momento em que ela percebeu que fora pega. Seu rosto empalideceu, depois corou de raiva. Você me gravou? Virou-se para Maria, fúria nos olhos. Sua cobra! Você me espionou. Ei, se acalme! Maria se levantou, instintivamente se colocando entre Carla e a porta onde Sofia poderia aparecer. Eu não espionei ninguém. Você estava gritando no escritório às 6 da manhã. Sorte que os vizinhos não ouviram também, Ricardo. Carla ignorou Maria e falou diretamente com o noivo. Você não pode acreditar nisso. Nessa intrusa, ela obviamente está tentando nos separar. Por que ela faria isso? Perguntou Ricardo com uma calma que Maria admirou. O que Maria ganharia nos separando? Ah, é óbvio. Carla gesticulou dramaticamente. Ela quer tomar meu lugar. Quer você e seu dinheiro. Maria não se conteve e explodiu em risadas. Sério? Essa é sua defesa? Me acusar exatamente do que você acabou de admitir que está fazendo? Eu nunca admiti nada. Carla, disse Maria em tom paciente. Você literalmente disse no telefone que está com o Ricardo pelo dinheiro dele. Não é uma interpretação poética. É uma citação direta. Ricardo, você vai mesmo acreditar na palavra dela em vez da minha? Ricardo olhou para Carla por um longo momento antes de responder. Na verdade, Carla, não é só a palavra dela. Eu venho notando inconsistências no seu comportamento há um tempo. Que inconsistências? Ricardo caminhou até a gaveta da cozinha e tirou um pedaço de papel. Maria o reconheceu imediatamente. Era o desenho que Sofia fizera, mostrando Carla gritando com ela. Esse desenho, por exemplo, Sofia te desenhou gritando com ela, mas você jurou que nunca ergueu a voz para a minha filha. Carla olhou para o papel e forçou uma risada. Ricardo, é só um desenho de criança. Ela tem síndrome de Down. Você não pode levar isso a sério. Maria sentiu uma onda de raiva a invadir. Ah, então agora você vai usar a condição da Sofia contra ela. Maria cruzou os braços. Que conveniente. Quando convém, ela é uma criança normal, que precisa de disciplina. Quando não convém, é uma criança especial que não sabe o que diz. Eu não disse isso. Sim, você disse. Ricardo interveio, a voz endurecendo. E essa é outra inconsistência. Às vezes, você trata a Sofia como se ela fosse como qualquer outra criança. E às vezes usa a condição dela como desculpa. Naquele momento, Sofia apareceu na porta da cozinha, claramente atraída pelas vozes alteradas. Por que vocês estão gritando? Maria imediatamente foi até a menininha e a pegou no colo, afastando-a do centro da discussão. Só estamos conversando, princesinha. Nada sério. Mas Carla parece brava, disse Sofia com a honestidade só de crianças. Carla olhou para a menina nos braços de Maria e algo em sua expressão mudou. Era como se toda a frustração dela tivesse encontrado um alvo de repente. Sabe de uma coisa, Sofia? Disse com doçura venenosa. Talvez isso realmente seja culpa sua. Se você fosse uma criança normal, nada disso estaria acontecendo.
O silêncio que se seguiu foi absoluto. Maria sentiu Sofia enrijecer em seus braços, e Ricardo ficou tão pálido que ela temeu que desmaiasse. Como ousa? Explodiu Ricardo pulando da cadeira. Como ousa falar assim com a minha filha? Ricardo, eu só... O quê? O quê? Ele continuou gritando, culpando uma criança de 5 anos pelos seus próprios crimes. Maria aproveitou a atenção focada na briga para sair da cozinha com Sofia e levá-la para a sala de estar, longe do confronto. Maria, Sofia sussurrou. Eu fiz algo errado? Não, meu amor. Você não fez nada errado, nunca. Maria a abraçou com força. Você é perfeita do jeito que é. Da cozinha, as vozes alteradas ainda ecoavam. Carla, você acabou de mostrar quem é de verdade. A voz de Ricardo estava pesada de decepção. Culpando uma criança inocente pelos seus próprios problemas é a coisa mais covarde que eu já vi. Ricardo, por favor, você está exagerando. Exagerando? Maria ouviu passos indo e vindo na cozinha. Carla, você mentiu sobre amar a minha filha. Mentiu sobre amar a mim. Armou para Maria parecer culpada. E agora culpa Sofia por tudo isso. Em qual parte disso eu estou exagerando? Maria ouviu Carla começar a chorar, mas eram claramente lágrimas falsas. Ricardo, por favor, podemos conversar sobre isso. Eu posso explicar. Explicar o quê? Sua voz estava mais calma agora, mas friamente controlada. Como você planejava me usar pelos próximos anos? Como fingiria amar a minha filha especial até pegar metade da minha fortuna? Maria não resistiu e se aproximou da porta da cozinha, ainda segurando Sofia, que parecia fascinada pela discussão. Ricardo, você não entende a pressão que eu estava, tentou soar vulnerável Carla. Joana me deu conselhos terríveis. Ela me influenciou. Ah, então agora é culpa da Joana. Maria não se conteve e apareceu na porta. Ontem era minha culpa. Hoje é culpa da Sofia. Agora é culpa da Joana. Você realmente tem um talento impressionante para encontrar bodes expiatórios. Maria, fique fora disso. Eu não fico. Maria ajustou Sofia nos braços. Especialmente quando você ataca uma criança indefesa. A propósito, Carla, cuidado. Sua maquiagem está derretendo antes da máscara cair. E era verdade. Com toda a tensão e as lágrimas falsas, a maquiagem de Carla borrava, revelando uma expressão amarga e cruel que ela geralmente escondia. Bem, Ricardo, Carla fez uma última tentativa. 2 anos. 2 anos juntos. Isso não significa nada para você? Claro que significa, respondeu Ricardo. Significa 2 anos da minha vida desperdiçados com alguém que me enganou completamente. E você está jogando tudo fora por causa de uma empregada mexicana. Primeiro, Maria cortou animada. Sou texana, não mexicana. Segundo, mesmo se eu fosse, qual seria o problema? E terceiro, ele não está jogando nada fora. Está tirando o lixo. Sofia soltou uma risadinha nos braços de Maria, o que deixou Carla ainda mais irritada. Até a criança está rindo de mim. A criança tem nome, disse Ricardo friamente. E ela está rindo porque Maria a faz feliz. Algo que você nunca conseguiu fazer. Carla olhou ao redor da cozinha como se procurasse algo para quebrar ou jogar, mas Ricardo antecipou a reação dela. Carla, eu quero você fora da minha casa, agora. O quê? Você me ouviu. Arrume suas coisas e saia hoje. Ricardo, você não pode estar falando sério. Eu nunca estive mais sério na vida. Ele cruzou os braços. E antes que pergunte, não vamos dar um tempo para pensar. Não vamos conversar de novo quando as coisas acalmarem. Acabou, Carla, para sempre. Maria observou a cena com uma mistura de satisfação e pena. Satisfação por ver a verdade finalmente sair e pena por Ricardo ter que passar por aquela decepção. Você vai se arrepender disso, Ricardo Oliveira, disse Carla com veneno na voz. Quando descobrir quem essa mexicana realmente é. Texana! Gritaram Maria e Sofia juntas, fazendo Ricardo sorrir pela primeira vez naquela manhã. Quando descobrir, continuou Carla, ignorando a interrupção, você vai implorar para eu voltar. Duvido muito, comentou Maria. Mas se acontecer, pode ter certeza de que eu gravo também. Para fins educativos, claro.
Ricardo não conseguiu conter a risada que escapou. E isso pareceu ser a gota d'água para Carla. Vocês todos vão se arrepender disso, gritou ela, saindo furiosa da cozinha. Meia hora depois, ouviram a porta da frente bater, seguida pelo som de um carro acelerando para fora da garagem. Ricardo afundou pesadamente em uma cadeira da cozinha, passando as mãos pelo rosto. Acabou, disse simplesmente. Maria se aproximou, ainda com Sofia nos braços. Como você está se sentindo? Aliviado, admitiu ele. Muito aliviado e muito grato. Papai, perguntou Sofia timidamente. A bruxa má foi embora para sempre? Ricardo sorriu e abriu os braços para a filha. Sim, princesinha, para sempre. Uhul. Sofia pulou do colo de Maria para os braços do pai. Agora podemos ser felizes. Maria observou o pai e filha se abraçarem e seu coração se aqueceu. Finalmente, aquela casa poderia se tornar o lar feliz que Ricardo e Sofia mereciam. Nas semanas que se seguiram à partida de Carla, a mansão Oliveira lentamente se transformou em um lar de verdade. Risadas ecoavam pelos corredores. O cheiro de panquecas enchia a cozinha todas as manhãs e, pela primeira vez em meses, Ricardo se pegava sorrindo sem motivo. Maria se mudara para um quarto maior no andar principal a pedido insistente de Sofia, que argumentava que a nova mamãe do coração precisava ficar perto deles. Ricardo não só concordara, mas insistira que ela decorasse o quarto como quisesse. Ricardo apareceu na porta do quarto dela uma tarde de sexta-feira. Posso conversar com você? Claro, disse ela, fechando o livro que lia. Aconteceu algo. Ricardo entrou e sentou na poltrona ao lado da janela, parecendo nervoso. Na verdade, eu queria... precisava falar com você sobre algumas coisas. Sentindo a seriedade em seu tom, Maria sentou na beira da cama, dando-lhe toda a atenção. Eu nunca te contei direito sobre Ana, minha esposa. Ricardo, você não precisa. Preciso sim, ele interrompeu gentilmente. Você merece saber. Ana morreu há 2 anos, câncer. Foi muito rápido. Um dia, ela estava bem. 3 meses depois se foi. Maria sentiu o peito apertar. Sinto muito tanto. A pior parte é que eu não soube lidar com a dor. Me enterrei no trabalho e praticamente abandonei Sofia emocionalmente. Ela ficou com babás, depois com Carla e eu me escondi da minha própria filha porque ela me lembrava demais da Ana. Ricardo parou, a voz embargada. Quando você chegou e eu vi como Sofia floresceu com você, percebi o quanto falhei como pai. Você deu a ela algo que eu não pude. Atenção, afeto, presença. Ricardo, por favor, me deixa terminar. Ele deu um sorriso triste. Eu te devo muito mais que um pedido de desculpas. Te devo gratidão eterna por devolver a felicidade à minha filha. E a mim também. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Você não me deve nada. Sofia é uma criança maravilhosa. Qualquer um se apaixonaria por ela. Mas não qualquer um ficaria. Não qualquer um enfrentaria Carla. Protegeria Sofia e ainda conseguiria trazer essa casa de volta à vida. Antes que Maria pudesse responder, Sofia irrompeu no quarto como um furacão. Maria, papai, venham ver. Ela puxou os dois pela mão. Eu fiz uma surpresa. Eles a seguiram até a sala de estar, onde Sofia montara um piquenique no chão com lençóis, almofadas e um lanche simples de biscoitos e suco. Sofia, isso está lindo! Exclamou Maria. É um piquenique em família, anunciou Sofia orgulhosa, para celebrar que a bruxa má foi embora e agora somos só nós 3. Ricardo e Maria se olharam sorrindo. Que ideia maravilhosa, princesinha, disse Ricardo sentando no chão. Mas por que um piquenique dentro de casa? Porque assim vocês dois sentam mais juntinhos, respondeu Sofia com a inocência de uma criança, empurrando literalmente Maria mais perto de Ricardo. Sofia, Maria riu envergonhada. O quê? Sofia fingiu inocência total. O lençol é pequeno. Vocês têm que sentar perto ou vão cair. Ricardo riu alto. A lógica dela é impecável. Muito impecável, concordou Maria, tentando ignorar como seu coração acelerava quando Ricardo sentava ao lado dela.
Durante o piquenique, Sofia manteve uma conversa animada sobre seus desenhos, bonecas e os novos truques que ensinara aos peixinhos do aquário. Mas Maria notou que a menina também aproveitava toda a chance para empurrar um adulto mais perto do outro. Maria, pode pegar o suco que está do lado do papai? Pediu Sofia, embora estivesse claramente mais perto dela. Papai, a Maria está com frio. Pode dividir a almofada com ela? Sugeriu, embora o ar-condicionado nem estivesse ligado. Maria, o papai está triste. Pode dar um abraço nele? Disse, fazendo Ricardo rir. Eu não estou triste, princesinha. Sim, você está. Eu vejo nos seus olhos, insistiu Sofia séria. A mamãe dizia que abraços curam a tristeza nos olhos. Maria e Ricardo se olharam de novo, ambos tocados pela sabedoria da criança. Sua mãe era muito sábia, disse Maria suavemente. Ela era. Ela também disse que quando o papai encontrasse uma nova mamãe para mim, eu sentiria no coração. Sofia olhou diretamente para eles. E eu sei, o silêncio que se seguiu estava cheio de emoção. Sofia, começou Ricardo. Maria é a minha nova mamãe, declarou Sofia simplesmente do coração. Ela é diferente da mamãe que está no céu, mas é uma mamãe também. Maria não conseguiu conter as lágrimas que começaram a rolar pelo rosto. Ah, docinho, é verdade. Sofia se jogou nos braços de Maria. Você cuida de mim, brinca comigo, me protege da bruxa má e faz panquecas voadoras. Se isso não é o que uma mamãe faz, eu não sei o que é. Ricardo observava a cena com o coração transbordando de sentimentos que nem conseguia nomear. Sofia tem razão, disse suavemente. Você é mais mãe dela do que muita gente que tem o título oficial. Maria abraçou Sofia com força, depois ergueu os olhos para Ricardo. Obrigada por me deixar fazer parte da sua família. Sofia se afastou e olhou para ela séria. Pode chamar o papai de Ricardo, meu amor, como as pessoas fazem nos filmes? Sofia! Maria e Ricardo gritaram ao mesmo tempo, fazendo a menininha explodir em risadas. Foi só uma pergunta, defendeu-se entre gargalhadas. Nos dias que se seguiram, Sofia dobrou sua autoproclamada missão de cupido. Começou a esquecer Maria e Ricardo sozinhos em situações românticas, inventava desculpas para eles se darem as mãos e fazia comentários que deixavam os dois adultos corados. Maria, você sabia que o papai disse que você é linda quando acha que eu não estou ouvindo? Anunciou durante o café da manhã de uma terça-feira. Sofia, Ricardo quase engasgou com o café. Ele disse sim. E também disse que você faz os melhores brigadeiros do mundo, continuou animada. Porque eles são mesmo os melhores. Ricardo se defendeu, evitando os olhos de Maria. E você, Maria, você diz que o papai tem um sorriso bonito quando está realmente feliz. Sofia se virou para ela. Eu de bem, gaguejou Maria. E que ele fica ainda mais bonito quando brinca comigo no jardim, acrescentou Sofia, satisfeita por tê-los envergonhado aos dois. Sofia, você não deve repetir conversas de adultos, tentou soar séria Maria, mas ria. Por que não? Vocês dizem coisas bonitas um do outro. Devem dizer em voz alta também. Ricardo olhou para Maria e sorriu. Sabe, ela tem razão. Tem. Maria ergueu uma sobrancelha. Tem razão. Você realmente faz os melhores brigadeiros do mundo e as melhores panquecas. E tem o sorriso mais lindo que eu já vi. Maria sentiu o rosto esquentar. Ricardo, e você? Continuou ele, se aproximando. Você está certa sobre o meu sorriso. Ele só fica bonito de verdade quando estou com vocês duas. Sofia observava a cena com os olhos brilhando de satisfação. Vocês vão se beijar agora? Perguntou diretamente. Sofia? Gritaram os dois de novo, mas dessa vez riam também. Foi só uma pergunta científica, protestou. Nos filmes, eles sempre se beijam depois de dizer coisas tão bonitas. Ricardo olhou para Maria, que tentava esconder a risada atrás da mão. Sabe que ela não está errada sobre os filmes, disse suavemente. Não está, concordou Maria, o coração acelerado. Eles se inclinaram devagar, cientes de que Sofia os observava como uma crítica de cinema.
Quando os lábios finalmente se encontraram, foi um beijo gentil, cheio de promessas e sentimentos guardados por tempo demais. Uhul! Gritou Sofia, batendo palmas. Finalmente. Agora, vocês são namorados oficiais? Ricardo e Maria se separaram rindo. Sofia, disse Ricardo, ainda segurando a mão de Maria. Você gostaria se eu pedisse para a Maria ser minha namorada? Eu adoraria. Ela pulou da cadeira. Maria, você quer ser a namorada do meu papai? Ele é bem legal e faz um café ótimo. Maria olhou para Ricardo, depois para Sofia e sentiu o coração completo. Sim, eu quero, disse simplesmente. Sério? Perguntou Ricardo, precisando ter certeza. Sim, você sua namorada. Vou fazer parte dessa família maluca e vou ser a mamãe da Sofia do coração para sempre. Uhul! Gritou Sofia, correndo para abraçá-los. Agora somos uma família de verdade. E enquanto os três se abraçavam na cozinha iluminada pelo sol, naquela manhã de terça-feira, Maria sabia que finalmente encontrara seu lugar no mundo. 6 meses depois de oficialmente virarem um casal, a vida na mansão Oliveira se assentara em uma rotina feliz e caótica. Maria aprendera que Ricardo deixava meias espalhadas pelo quarto, que ele cantava músicas dos anos 80 no chuveiro e que tinha o hábito peculiar de fazer caretas engraçadas para Sofia durante o café da manhã. Ricardo, por sua vez, descobrira que Maria falava sozinha enquanto cozinhava, que tinha medo de aranhas pequenas, mas enfrentava grandes problemas sem hesitar, e que conseguia fazer Sofia rir até nos dias mais difíceis. Em uma tarde de sábado, particularmente ensolarada, Ricardo convidou Maria e Sofia para uma saída especial ao parque, onde haviam compartilhado o primeiro dia feliz, juntos como família. Por que você está tão nervoso, papai? Perguntou Sofia no carro, observando Ricardo checar o retrovisor pela 10ª vez. Você parece quando a Maria tem que fazer prova de direção. Ei! Protestou Maria do banco da frente. Eu dirijo muito bem, obrigada. Sou só cautelosa. Mamãe Maria, ontem você parou no sinal verde porque achou que era verde demais para ser real, rebateu Sofia com a lógica implacável só de crianças. Foi precaução extra. Maria se defendeu, fazendo Ricardo rir, apesar dos nervos. No parque, Ricardo sugeriu um passeio até o lago. Sofia correu na frente como sempre, parando para examinar cada flor, pedra ou passarinho que encontrava no caminho. Ricardo, disse Maria, notando como ele ainda estava nervoso. Está tudo bem? Você está estranho desde ontem. Estou? Tentou soar casual, mas as mãos estavam claramente suadas. Sim, está. Parece que você atropelou um corpo e tem medo que eu descubra, brincou ela. Bem, não exatamente um corpo, murmurou ele. O quê? Nada, nada. Olha, Sofia achou patos. De fato, Sofia estava agachada ao lado do lago, conversando animadamente com um grupo de patos como se fossem amigos antigos. Mamãe Maria, papai, acenou. Os patos querem saber se vocês trouxeram pão. Claro que sim, princesinha. Ricardo chamou de volta, tirando um saco de migalhas da mochila, enquanto Sofia se divertia alimentando os patos e contando histórias para eles. Ricardo respirou fundo e se virou para Maria. Maria, posso te perguntar uma coisa? Claro, pode perguntar quantas coisas quiser. Você é feliz aqui conosco. Maria olhou para ele surpresa. Claro que sou feliz. Por que pergunta isso? É só que... Bem, gaguejou Ricardo, depois respirou fundo de novo. Maria, esses últimos meses foram os mais felizes da minha vida desde que Ana morreu. Você transformou nossa casa em um lar, fez Sofia sorrir todos os dias e me fez perceber que eu poderia amar de novo. Maria sentiu o coração disparar. Ricardo, me deixa terminar, por favor. Ele sorriu nervoso. Eu sei que não sou o homem mais romântico do mundo. Sei que tenho defeitos. Sei que trabalho demais às vezes e esqueço de guardar as meias. Você esquece de guardar as meias o tempo todo, Maria interrompeu, sorrindo. O tempo todo, concordou ele rindo. Mas eu te amo. Amo como você cuida da Sofia. Amo como você faz panquecas voadoras. Amo como você enfrenta pessoas horríveis com humor e coragem. Eu realmente amaria.
Ele se ajoelhou na grama, tirando uma caixinha de veludo do bolso. Maria Silva, você quer ser minha esposa? Maria cobriu a boca com as mãos, os olhos se enchendo de lágrimas. Ricardo! Uhul! O grito de Sofia ecoou pelo parque. O papai acabou de pedir a mamãe Maria em casamento. A menininha correu para eles, assustando os patos que voaram em todas as direções. Desculpa, ofegou quando chegou até eles. Mas eu não podia perder essa parte. É a melhor parte nos filmes. Maria ria e chorava ao mesmo tempo. Ricardo Oliveira, disse, estendendo a mão. Eu aceito. Vou casar com você e aceito oficialmente ser mamãe da Sofia para sempre. Uhul! Gritou Sofia tão alto que várias pessoas no parque se viraram para ver o que acontecia. Agora podemos ter uma festa grande com bolo e tudo. Ricardo colocou o anel no dedo de Maria e se levantou para beijá-la, mas Sofia pulou entre eles para um abraço em grupo. Desculpa interromper, disse sem parecer nem um pouco arrependida. Mas eu ajudei a planejar essa surpresa e quero meu abraço também. 3 meses depois, em uma manhã de primavera dourada, a pequena igreja local estava decorada com flores simples e cheia de pessoas que realmente importavam. Não havia centenas de convidados, só amigos próximos, alguns colegas de trabalho de Ricardo e a pequena família que Maria construíra ao longo dos anos. Maria usava um vestido simples, mas elegante, segurando um buquê de margaridas, as flores favoritas de Sofia. Ricardo a esperava no altar, mais bonito do que ela já o vira, com um sorriso que iluminava todo o rosto. Mas a estrela absoluta da cerimônia era Sofia, que carregava os anéis em uma almofadinha de cetim, caminhando pelo corredor com a seriedade de alguém segurando o tesouro mais precioso do mundo. Tio, cuidado para não derrubar, sussurrava para si mesma, focada na missão. Cuidado para não derrubar. Quando chegou ao altar, entregou os anéis ao pastor e se virou para a multidão. Eles vão se casar agora, anunciou orgulhosa. E depois vamos ter bolo. Risadas ecoaram pela igreja e Maria sentiu o coração prestes a explodir de felicidade. Durante os votos, Ricardo prometeu amar Maria e Sofia para sempre, proteger sua família e tentar se lembrar de guardar as meias no lugar certo. Maria prometeu fazer panquecas em forma de coração pelo resto da vida, proteger sua nova família com humor e coragem, e amar incondicionalmente tanto o homem quanto a menininha que haviam mudado completamente sua vida. Quando o pastor os declarou marido e mulher, Sofia gritou, agora vocês podem se beijar, antes mesmo de ele terminar a frase, causando outra onda de risadas. Na recepção simples no jardim da mansão que se seguiu, Sofia foi de mesa em mesa, contando a todos que encontrava que agora tinham uma mamãe oficial e que eram a família mais feliz do mundo. Durante a valsa do casamento, Maria sussurrou no ouvido de Ricardo, obrigada por me deixar fazer parte da sua história. Obrigado por tornar nossa história digna de ser vivida, respondeu ele, girando-a gentilmente. Papai, mamãe! Sofia apareceu ao lado deles, puxando suas roupas. Posso dançar também? Ricardo a pegou no colo e os três dançaram juntos no jardim florido sob o céu azul de uma tarde perfeita. Mais tarde, quando os convidados já haviam ido e Sofia dormia profundamente em seu quarto, Maria e Ricardo sentaram na varanda, olhando as estrelas. Sabe, disse Maria, apoiando a cabeça no ombro dele, quando comecei a trabalhar aqui, nunca imaginei que encontraria uma família. Nunca imaginei que uma faxineira teimosa, texana, conquistaria meu coração e o da Sofia em poucas semanas. Ricardo riu, beijando o topo da cabeça dela. Teimosa? Prefiro o termo persistentemente charmosa. Persistentemente charmosa, concordou ele. E obrigado por ser exatamente isso. Maria olhou para a janela do quarto de Sofia, onde uma pequena luz noturna projetava sombras suaves na parede. Você acha que Ana aprovaria? Perguntou gentilmente. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Tenho certeza que sim. Ana sempre quis que Sofia fosse amada e protegida.
E você faz isso melhor do que qualquer um que eu pudesse imaginar. Eles ficaram ali, abraçados sob as estrelas, sabendo que haviam encontrado algo que muitos passam a vida procurando. Um lar verdadeiro construído não com sangue ou dever, mas com amor genuíno, risadas compartilhadas e a certeza de que sempre estariam ali um pelo outro. O que achou da história de Maria e Ricardo? Deixe sua opinião nos comentários. Avalie essa história de 0 a 10. Que nota você daria? Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não esqueça de conferir mais histórias emocionantes clicando aqui no final.